O deputado federal Carlos Jordi se lascou porque ele foi acordado hoje pela manhã pela Polícia Federal que estava realizando busca e apreensão nos endereços dele por conta de participações nos atos antidemocráticos. E ele começou a chilicar, espernear com Alexandre de Moraes, falando que agora nós estamos numa ditadura, justo ele que apoia o brilhante Ustra. E o pior é que ele falou que ele foi acordado com um cano de fuzil no rosto. Isso foi desmentido pela Polícia Federal, né? Mas não vamos culpá-lo. O cara é bolsonarista, né? Possivelmente sonha aí com pistolas na cara e aí, assustado com a situação, achou que tinha um agente fortão da Polícia Federal com um cano no rosto dele. O interessante de tudo isso é que o Bolsonaro tá quietinho, não falou nada até a gravação desse vídeo. E eu aposto com você que o próximo a sofrer busca e apreensão é o Braga Neto. Mas o que você achou disso tudo? A Polícia Federal tá chegando para prender o Bolsonaro. Você gostou dessa busca e apreensão no Jordi? Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. O Carlos Jordi, para quem não sabe, é um deputado federal bolsonarista. Ele é o líder da oposição na Câmara dos Deputados. E ele é suspeito de ter participado dos atos antidemocráticos, os atos do 8 de janeiro. E aí o que aconteceu? Houve uma busca e apreensão da Polícia Federal em endereços do Carlos Jordi, no gabinete dele em Brasília e na casa dele no Rio de Janeiro. Então os agentes da Polícia Federal chegaram lá e realizaram busca e apreensão nos endereços do Jordi. O deputado, ele é suspeito de ter coordenado atos antidemocráticos no Rio de Janeiro, trocando mensagens ali com manifestantes bolsonaristas e também de ter realizado bloqueios nas estradas. Ou seja, ele vai cair. E a gente tá vendo que a Operação Lesa Pátria está avançando, porque primeiro pegou os patriotários, depois começou a chegar nos financiadores e agora nós estamos chegando até aos idealizadores e organizadores. O Bolsonaro, até o momento da gravação desse vídeo, e agora são aproximadamente 10h30, está em silêncio. Se depois o Bolsonaro se pronunciou, você que veio do futuro, coloque aqui nos comentários que eu quero saber muito a sua opinião, porque eu aposto que o Bolsonaro não vai falar nada. O Bolsonaro, ele é especialista em abandonar os seus aliados. Ele joga os aliados aos leões e deixa eles lá. O Bolsonaro abandonou o Carlos, que é o próprio filho, porque o PL não quer o Bolsonaro radical e o PL banca os salários do Bolsonaro, então o Bolsonaro abriu mão do Carlos por grana. Essa é a verdade. Alguns deputados bolsonaristas, parlamentares, Nicolas Ferreira e outros, começaram a chilicar nas redes sociais. O próprio Flávio Bolsonaro também se manifestou. Até o momento da gravação desse vídeo, o Eduardo e o Carlos não falaram nada assim com o Bolsonaro. E eles começaram a falar de ditadura, né? Eu acho muito interessante bolsonarista reclamando de ditadura. Porque tem foto do Carlos Jordi com camiseta com o rosto do brilhante Ustra. Então como que os caras que apoiam, fazem apologia à ditadura, à brilhante Ustra, agora reclamam da ditadura? Eu simplesmente não consigo compreender. Outro ponto muito importante que nós temos que observar é como a Polícia Federal e as investigações estão desmantelando cada um dos integrantes da organização criminosa que existia dentro do Palácio do Planalto, comandada por Bolsonaro. Porque essa vai ser a denúncia a ser apresentada por Bolsonaro. Todos os inquéritos de Bolsonaro, todas as investigações vão ser finalizadas e uma denúncia será apresentada. Essa denúncia vai colocar o Bolsonaro como chefe de organização criminosa. A delação premiada do Mauro Cid ajudou a Polícia Federal a entender cada um dos integrantes dessa organização. O Jordi era um. Ele tinha um papel ali dentro, um papel para beneficiar o Bolsonaro. Ele passava, segundo as informações da Polícia Federal, informações, coordenava, atuava. Então ele era um agente dessa organização. Um agente público, como toda a estrutura coordenada ou financiada com recursos públicos, porque o Jordi recebia salário como deputado. Ele já era deputado federal. Então ele, um agente público, atacava as próprias instituições. E na hora que houve a busca e apreensão, depois, no caso, né? Sou com na boca. Limpar os dentes, porque eu comi uma barrinha de cereal. E aí fica aquelas coisas todas, né? Não é toda vez que eu escovo os dentes, porque você não pode escovar os dentes sempre. Eu escovo sempre depois das refeições, mas não depois que eu como, porque você destrói o esmalte dos dentes. Mas enfim. O Carlos Jordi, depois da busca e apreensão, gravou um vídeo para as redes sociais, falando que ele foi acordado com um cano de fuzil no rosto. A Polícia Federal desmentiu isso. Falou assim, isso é falso.
Isso é falso, mentiroso. Porque para o Carlos Jordi ter sido acordado dessa forma, a casa precisaria ter sido arrombada. E não foi isso que aconteceu. Algum morador abriu. Ele disse que eu estava dormindo com a minha filha e com a minha esposa e chegou um cara e botou um cano de fuzil no rosto. Isso pra mim cheira a desejo. Soa como desejo. Tá? Como eu falei pra vocês no início do vídeo, os bolsonaristas eles gostam muito de revólveres, né, pistolas, porque eles projetam um objeto cilíndrico pra frente, pra aumentar o tamanho, né, do corpo. E sonhar com um negócio desse no rosto, nossa, o Bolsonaro dormia com a pistola, segurando uma pistola, né? A gente falava que ele dormia segurando a pistola emprestada do Hélio Negão. Mas isso é falso, a Polícia Federal desmentiu, ele só tá querendo se vitimizar nesse processo todo. Porque a Polícia Federal tem provas contra ele. A Polícia Federal tem mensagens do Carlos Jordi contra, melhor dizendo, manifestantes bolsonaristas do Rio de Janeiro. E essas mensagens estão sendo encaradas pela Polícia Federal como atos preparatórios para o 8 de janeiro. Então ele participou disso. E agora a Polícia Federal vai verificar qual é a participação dele. Se ele de fato coordenou, se ele financiou, o que ele fez. Porque essa etapa é a etapa que começa a chegar nos coordenadores, nos financiadores e nos mentores intelectuais. A ONU pediu, a gente lembra, né? Faz aí uma semana, a ONU solicitou, pediu que o Brasil avaliasse tudo o que aconteceu nos atos antidemocráticos. E que todos os envolvidos fossem investigados, julgados e punidos. Independentemente de serem militares, de serem políticos, civis, qualquer coisa. Todos que participaram vão ser investigados. E a ONU pediu um julgamento transparente, justo, sem perseguição. E é isso que está acontecendo. O Alexandre de Moraes, praticamente no mesmo momento ali que a ONU fez esse pedido, ele falou: nós vamos investigar todos. Vamos chegar até os mentores intelectuais, vamos chegar aos financiadores e todos serão punidos. O Jordi é um deles. E o próximo, na minha opinião, vai ser o Walter Braga Neto, o antigo ministro do governo Bolsonaro, que foi o vice do Bolsonaro em 2022. E por que eu aposto no Braga Neto? Eu acredito que ele vai sofrer busca e apreensão muito em breve. O Braga Neto que está caçado, é bom lembrarmos. Porque logo depois que acabou a campanha de 2022, o comitê de campanha do Bolsonaro em Brasília continuou atuando e o Walter Braga Neto ficava lá direto. Nós tivemos algumas lideranças bolsonaristas que estavam acampados em frente ao QG do Exército, e foi ali que a coisa começou a desandar. Eles foram até o comitê de campanha do Bolsonaro para conversar com o Walter Braga Neto. E o Braga Neto tinha um trânsito facilitado ali com eles, com essas pessoas. Então o que aconteceu? Qual foi o lance do Walter Braga Neto com eles? O Braga Neto estava lá envolvido, ele tinha contato direto. Então é muito possível que o próximo a sofrer uma busca e apreensão, a ter uma investigação um pouco mais íntima, será o Walter Braga Neto. E o interessante disso tudo, pessoal, é que a justiça brasileira está andando com muita celeridade, calando um pouco aquelas críticas do Glenn Greenwald que ele fez até o ano passado com relação à justiça brasileira. Porque nós estamos servindo de exemplo aqui para os Estados Unidos. Os Estados Unidos que terão disputas agora em 2024, em novembro. Nós temos aí praticamente 9 meses até lá. E o Donald Trump é réu, ele desafia os juízes. O juiz ameaçou expulsar o tribunal, falou: por favor, é o que eu quero. O Trump teve crimes contra o fisco, ou seja, por dever dinheiro e imposto de renda. Ele, de certa forma, ajudou aquela invasão do Capitólio, que uma pessoa perdeu a vida. E não aconteceu nada com ele. A justiça americana não conseguiu, diante de todas as provas, punir o Donald Trump, o prender. E agora ele tem tudo para ser novamente presidente dos Estados Unidos. Ele é o favorito. E eu acredito que ele vai ganhar. Uma falha da justiça americana, sim. Porque agora vai prender no ano eleitoral? Vai causar uma... Agora nem tem como prendê-lo. Porque vai parecer que é uma perseguição política, fortalecendo a narrativa que ele colocou e que o Bolsonaro coloca aqui, que ele está sendo perseguido. Um erro da justiça americana, uma falha da justiça americana. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, semanas depois dos atos antidemocráticos, nós já tínhamos investigações abertas. A Operação Lesa Pátria está avançando. O Bolsonaro, no mesmo tempo, foi caçado. E o Bolsonaro vai ser preso. O resultado final dessa investigação toda vai ser a prisão do Bolsonaro. Porque ele participou. Ele participou. Até ele postou um vídeo
em alusão ao 8 de janeiro. 2 dias depois. O vídeo do Carlos, foi o Carlos Bolsonaro. Não interessa, foi na conta do Bolsonaro. Então quem colocou foi o Bolsonaro. Não adianta ficar falando que tava doidão de medicamento, porque isso não vai colar.